Fala, rapaziada, boa segunda-feira a todo mundo aí, tá? Hoje tem Sport Clube do Recife em campo, jogo na Allianz Arena, às 7 horas da noite contra a equipe do Palmeiras. O Palmeiras que vem embalado aí, né? Por mais que não esteja jogando muito bem, mas vem conseguindo os resultados. O Palmeiras que em casa é fortíssimo, o Palmeiras que tá sim na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, então sim, é um confronto dificílimo, tá? O Sport tem um retrospecto até que ok jogando lá. A gente batizou, né, a Allianz Parque ali, o Allianz Arena ali, de forma cômica, de forma carinhosa, né, de Ananias Parque, porque o primeiro gol lá foi feito pela equipe do Sport, pelo Ananias, né? Inclusive saudades aí do Ananias. Mas enfim, o Sport tem um retrospecto até que ok jogando lá. Vale ressaltar, né, aquele jogo que o Anselmo destruiu, o Magrão pegou pênalti do Keno no final, 3-2 pro Sport, depois o Sport empata em 2-2. Já tomamos goleada lá de 5-1 recentemente, então é um jogo que costuma ter muitos gols e que o Sport não costuma se acovardar tanto jogando contra a equipe do Palmeiras, né? Esse ano, inclusive, o Sport já enfrentou a equipe do Palmeiras. O Abel Ferreira acabou dando elogios ali à equipe rubro-negra, um placar de 2-1 na Ilha do Retiro, né? Um gol que, pô, tem suas polêmicas. Para mim, foi subtraído do Sport aquele ponto ali, aquele pênalti ali no final do jogo não tem nada a ver. Mas enfim, isso é um papo para daqui a pouco, tá? Antes da gente começar, meu irmão, like, se inscreva no canal, ativem o sininho de notificações para que vocês fiquem por dentro de tudo que está acontecendo no Sport Clube do Recife, tá? Rapaziada, primeiro da gente falar realmente do pré-jogo, né? Vamos falar um pouco do que foi a rodada até aqui. O Sport teve uma rodada perfeita. Na verdade, todos, inclusive aqueles que jogaram por último, né? Como o Fortaleza, o Juventude, tiveram uma rodada perfeita ali. Por quê? A rodada começa com Bragantino e Fluminense. Ninguém tá brigando ali pela zona de rebaixamento, né? O Bragantino que vinha de vários jogos aí sem vencer, acaba vencendo e convencendo diante da equipe do Fluminense. O Bragantino que tá ali na meiuca da tabela, né? Tá no G8 com 30 pontos, tá? Não acho que vai brigar para não cair mais. Acho que o Bragantino meio que já se safou aí da queda, tá bom? Depois tivemos Cruzeiro e Internacional. O Internacional tá sim, tá? Para quem pensa que não, o Internacional está sim, neste momento, brigando para não cair, porque tá com 24 pontos e o primeiro fora da zona de degola tá com 19. Estamos falando de 5 pontos ali apenas, tá? Depois tivemos Grêmio e Ceará, 0-0, jogo difícil de assistir, tá? Jogo feio mesmo. Grêmio tá sim também brigando para não cair, tá com a mesma pontuação do Internacional com 24 pontos. O Ceará já tá uma prateleira um pouco acima, né? Tá realmente no meio de tabela ali com 26 pontos. Bela campanha do Ceará até então. Depois tivemos Vasco e Corinthians, dois times que também estão brigando para não cair. O Corinthians com a vitória ontem, né, vai a 25, tava com 22, a 3 pontinhos ali apenas da zona de rebaixamento, mas venceu o Vasco, foi a 25 e o Vasco que tava com 19 antes de iniciar a partida continua com os 19, tá? A mesma pontuação do Vitória, que inclusive o Vitória joga hoje contra o Flamengo lá no Maracanã, jogo dificílimo pro Vitória. Tivemos também Bahia e Santos, o Bahia mais uma vez vencendo na Fonte Nova, né, na casa de apostas Arena Fonte Nova, jogo muito bonito, golaço do Juba inclusive, né? Culpa do Yuri Romão, vamos mencionar aqui mais uma vez de não ter conseguido segurar o Juba, mas tá lá, o Bahia venceu o Santos e convenceu, tá? Venceu e convenceu diante da equipe do Santos, que tem um novo treinador, né? O Vojvoda é o novo treinador da equipe do Santos. Então, o Santos também está brigando para não cair, está com 21 pontos, apenas 2 pontos ali de Vasco e Vitória, tá bom? Temos também Fortaleza 0, Mirassol 1. Fortaleza tá perdido, irmão. Se você acha que o time do Sport é ruim e não vem jogando tão bem o campeonato, é o lanterna fundado. Pois bem, o Fortaleza consegue ser pior do que o Sport, tá? Inclusive num retorno aí, né? Depois dessa parada para a Copa do Mundo de Clubes aí, o Fortaleza é o pior time
da competição. É incrível como o Fortaleza trocou de treinador, remontou o elenco, colocou muitas peças para fora, contratou muita gente também e não consegue engrenar o Fortaleza. A Série B, irmão, é certa aí pro Fortaleza se as coisas não mudarem da água pro vinho, tá? Tivemos também o Juventude que saiu na frente do Botafogo, mas o Botafogo conseguiu a virada e depois conseguiu abrir um 3-1 diante da equipe do Juventude, que nesse momento estagnou com 18 pontos. Então até aqui, tá? Até aqui tivemos do 12º para baixo todo mundo perdeu, exceto o Grêmio que empatou. Mas o Internacional perdeu por Cruzeiro, o Grêmio empatou com o Ceará, o Santos perdeu pro Bahia, o Vasco perdeu pro Corinthians, o Vitória joga hoje, mas o Juventude perdeu, o Fortaleza perdeu e o Sport também joga hoje. Então, caso, tá, a gente tá falando num caso de um empate ou vitória, seja do Sport ou seja do próprio Vitória, a rodada vai ser perfeita tanto para o Sport quanto para o Vitória, coisa que já não acontecia há bastante tempo, né? O Juventude vinha ganhando em casa, o Fortaleza vinha conseguindo empate, mas mesmo assim o Sport e o Vitória podem ter a rodada perfeita, né? Caso o Sport vence e o Vitória também, para os Leões aí, que são co-irmãos, né? Pode ter uma rodada perfeita. O Sport ainda não sai da lanterna, claro que diminui e muito essa disparidade, né? Para o Vasco, que tem 19. O Vitória sai da lanterna caso vença o Flamengo hoje. Podemos dizer que é a missão impossível, né? O Flamengo perder para o Vitória vencer do Flamengo, na verdade. E o Sport vencer do Palmeiras também é missão impossível. Então, ambos vão ter que escalar uma montanha. O Vitória vencendo hoje, ou até um empatezinho do Vitória já o tira da zona de rebaixamento e joga o Vasco para a zona de rebaixamento. E uma vitória do Sport, o Sport chega a 13, consegue diminuir, ficar a 2 pontos ali do Fortaleza. O Sport que tem 2 jogos a menos, vale ressaltar, tá? E ficar ali aproximadamente 6 pontos do Vasco, que é o primeiro dentro da zona de rebaixamento, caso o Vitória ganhe ou empate, tá bom? Então tá aí. Qualquer ponto que o Sport ou o Vitória somar hoje, a rodada vai ser perfeita. Falando do Sport, o Sport somou 1 ponto contra o Palmeiras na Allianz Arena ou na Allianz Parque, como queiram chamar, é a rodada perfeita. É claro que a vitória vai ser sempre o objetivo, né? O Sport que só tem uma vitória no campeonato até então, vem de 5 jogos sem perder, mas hoje sim o favorito é o Palmeiras para enfrentar o Sport. Hoje o favoritaço é o Palmeiras, digamos um 70-30, tá bom? O lateral esquerdo, Vitor Silva, de 16 anos, tá? Que chegou nessa temporada do Boston City, lá de Minas Gerais, foi relacionado para o jogo de hoje, tá? De Palmeiras e Sport, é bom ressaltar isso. As prováveis escalações aqui é o Palmeiras indo completaço para enfrentar a equipe do Sport, o Palmeiras que precisa vencer na competição, o Palmeiras que ainda está brigando pelo título, o Palmeiras que está em terceiro, é quarto colocado, tá? O Palmeiras está em terceiro colocado com 39 pontos, se vence vai a 42 e assume a vice-liderança aí do Cruzeiro. Então o Palmeiras deve ir com Everton no gol, Gustavo Gomes e Murilo na zaga, Piquerez e Giai nas laterais, Emiliano Martínez, Lucas Evangelista e Maurício pelo meio, e aí tendo Flaco Lopes, Vitor Roque e Felipe Anderson no ataque. É uma seleção do Palmeiras, tá bom? Quem não joga hoje? Bruno Rodrigues não joga, Rafael Veiga também não joga, Paulinho não joga, Ramon Sousa e Aníbal, tá bom? Quem tá pendurado aí é o Everton, Mikael, Emiliano Martínez, Piquerez, Vitor Roque, Facundo Torres, Vitor Castanheira e o Abel Ferreira. Deixa eu só ver quem é o próximo confronto do Palmeiras aqui. Ah, minha internet caiu. Mas, enfim. Tá aí. O Sport deve ser o titular, tá? Os titulares do Sport devem ser Gabriel no gol, baita goleiro, Rafael Thierry e Ramon Menezes, aqui a zaga é indiscutivelmente essa, Kevson e Matheus Alexandre, tá? E aqui o Kevson foi para titularidade porque o Carlos vai passar pelo menos um mês fora, e é por isso, tá? Que o Vitor Silva foi relacionado, lateral de 16 anos, vindo da base aí. Temos o Rivera pelo meio, junto com Zé Lucas e Lucas Lima,
Mais à frente, Léo Pereira, Pablo e Mateuzinho, tá? Quem tá fora do jogo de hoje é o Derek, que tá suspenso. O Igor Cariús e também o Sérgio Oliveira estão lesionados, né? Junto com o Hereda, não devem participar aí dos próximos jogos. O mais perto de voltar quem tá é Sérgio Oliveira, que deve voltar no jogo contra o Vasco. Vale ressaltar que ainda temos o jogo contra o Bragantino, tá bom? E também quem tá pendurado é o Zé Lucas, Matheus Alexandre, Rivera e Kaique França. Rapaziada, como o próximo jogo do Sport na Ilha do Retiro é contra o Vasco e é um adversário direto, o Rivera, o Matheus Alexandre e o Zé Lucas não podem tomar cartão amarelo nesse jogo. O jogo de hoje é um plus, é um se conseguir qualquer ponto, um empate ou até uma vitória, mas é um se. Nós não temos a obrigação de vencer do Palmeiras lá, mas nós temos a obrigação de vencer o Vasco em casa. O Vasco que não veio bem, desde aquele 6-0 no Santos, vem de 2 derrotas seguidas e jogando muito mal, mas é muito mal mesmo. Então o Sport tem a obrigação de conseguir fazer um bom jogo contra o Vasco na próxima rodada. Nesta rodada, qualquer ponto que vier é lucro. Eu não sacrificaria o Rivera, o Zé Lucas ou até mesmo o Matheus Alexandre no jogo contra o Palmeiras agora para não jogar contra o Vasco. São peças importantíssimas para o Sport no próximo jogo. Imagina só que Matheus Alexandre acaba tomando um cartão amarelo, né? E não vai jogar contra o Vasco. Quem é que vai jogar? O Hereda tá fora. O Hereda tá fora. O último lateral direito que tínhamos no elenco era basicamente Matheus Alexandre e Hereda. Temos também, chegou agora do Santos, né? O Aderlan, mas é uma incógnita, né? Não vem jogando. Então, assim, eu pouparia o Matheus Alexandre pro jogo de hoje. Entraria com a Aderlan para preservar o Matheus Alexandre de tomar um amarelo, tá? Essa seria a minha visão. Entraria com Pedro Augusto no lugar do Zé Lucas ou do Rivera, já poupando um dos dois para o jogo contra o Vasco. Essa é a minha visão. Não sei se vocês concordam, mas essa é a minha visão. O Sport tem possibilidade de ganhar do Palmeiras? Tem. O Sport tem obrigação de vencer do Palmeiras? Não. A obrigação do Sport é de vencer o próximo jogo em casa, até porque joga o mesmo campeonato do que o Vasco, tá? O Sport não joga basicamente o mesmo campeonato do que o Palmeiras aí dentro do Brasileirão, tá bom? Então, rapaziada, é isso, tá? A gente tem um retrospecto até meio que positivo diante da equipe do Palmeiras lá. Vale ressaltar que o Sport já fez alguns milagres lá contra o Palmeiras, aquele 3-2 simbólico, né? Do Anselmo metendo 2 ou foi 3 gols naquele jogo. Magrão pegando o pênalti no último lance. O Sport e o Palmeiras sempre tem esse ápice aí de rivalidade, os dois. No último jogo, na Ilha do Retiro, o Sport foi sucateado pela arbitragem, deram um pênalti inexistente em cima do Rafael Veiga, o Matheus Alexandre que nem encostou no jogador, e aí o Sport acabou perdendo o ponto. Depois daquele, irmão, tudo degringolou. O Sport jogou muito bem contra o São Paulo, o Sport jogou muito bem contra o Palmeiras, e não sei se tem alguma coisa a ver, espero que não, mas depois daquele pênalti fraudulento e enfim, mexeu com a cabeça dos jogadores que o Sport não foi mais o mesmo, né? Mas enfim, rapaziada, é isso. Espero que o Sport consiga fazer um jogo minimamente decente. Não espero grandes coisas, mas espero que o Sport consiga jogar minimamente de igual para igual, fechadinho, retrancadinho, quem sabe um ponto, ou até mesmo jogando nos contra-ataques, a gente consiga sair de lá vitorioso, né? Vale ressaltar que a torcida do Palmeiras, assim como a do Sport, é uma torcida muito exigente. Uma torcida que pega muito no pé, que apoia, mas que também pega muito no pé. Então, se der 30 minutos do primeiro tempo, ou até mesmo no empate, saindo para o intervalo no empate, a torcida do Palmeiras vai fazer um inferno para cima dos jogadores. E, enfim, né? Tem os seus direitos também. Então, o Sport tem que saber jogar contra o Palmeiras lá. É jogar fechadinho, jogar no contra-ataque, assustando mais do que o Palmeiras, levando mais perigo, sempre tentando recuperar a bola e sair em contra-ataque. Numa dessas, se faz um gol, né, e consegue se fechar ali a casinha, aí sim a torcida do Palmeiras começa a fazer um inferno diante da equipe deles lá, tá? Tem que jogar assim, irmão. Infelizmente é assim. Na Ilha do Retiro é a mesma coisa. Os adversários sabem que o torcedor do Sport é muito impaciente, né? Quer logo o resultado, apoia, mas também quer um retorno. A torcida do Palmeiras é do mesmo jeitinho, tá? Se eu fosse dar um palpite aí, acho que 1-1 estaria muito, mas muito satisfeito.
Claro que eu espero a vitória. Coloquei a minha camisa da sorte aqui. Espero que o Sport consiga vencer o jogo de hoje. 1 a 0 para mim é goleada. Gol do Barleta aí que tá precisando mostrar o bom futebol, né? O Mateuzinho que vem em evolução também. 1 a 0 para mim. Nossa, eu ficaria muito feliz. Mas 1 a 1 para mim tá de bom tamanho, tá? Meu palpite, inclusive, é 1 a 1. Tá bom, rapaziada? Um abraço para vocês. Voltamos na live pós-jogo aqui ou no vídeo pós-jogo, trazendo, se Deus quiser, mais 3 pontos para casa. Um abraço para vocês e até mais. Fui!